Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dividir uma história um pouco triste que aconteceu comigo essa semana. Eu bati o carro, eu estava indo trabalhar. Na verdade, eu estava indo no shopping e depois eu ia trabalhar. Tem um shopping aqui perto de casa que ele é uns 5 minutos de carro, mais ou menos. Só que para entrar no shopping eu preciso passar por um cruzamento. E nesse cruzamento eu colidi com outro carro. Cruzamentos que a gente realmente não acredita que existam. Eu resolvi gravar para vocês o trajeto que eu fiz aquele dia. São 5 minutos da minha casa até o shopping. Mas eu tava um pouco atrapalhada filmando para vocês verem. Estamos chegando perto do cruzamento onde eu bati o carro. E como vocês podem perceber, o farol está aberto, ou seja, eu posso virar a qualquer momento desde que não haja carro vindo do outro lado. E isso é um perigo, porque se você não presta atenção, você acaba colidindo com o carro que vem em outra direção. Foi numa dessa que eu não percebi o carro vindo do lado oposto e eu atravessei. E aí eu peguei em cheio o outro carro. E aí eu vim falar um pouquinho para vocês como funcionam os seguros dos carros aqui na Austrália. Comprar carro aqui na Austrália é fácil, principalmente porque os carros aqui, eles são mais baratos do que no Brasil, né, em comparação ao Brasil, só que eles são mais antigos também. Você compra o carro muito barato, mas geralmente a quilometragem tá alta. E mesmo com a quilometragem alta, o carro vai durar bastante. O que aconteceu comigo? Eu tenho um carro, um Kia Cerato 2005. Rodo muito por aqui, pelo meu bairro, eu não tinha necessidade de ter um carro tão bom e tão caro. A gente não tinha seguro do carro. Por quê? O nosso carro é muito antigo, é um carro 2005. Então pra gente não compensava fazer um seguro, apesar de ser pago anualmente, porque fica muito caro por ser um carro antigo. Como a gente achou que nunca ia acontecer com a gente resolveu não pagar esse seguro. O seguro para carros antigos, ele é um pouquinho acima do valor de carros mais novos. Então você vai pagar aí mais ou menos mais que $1.000 por ano. Não é muito, mas a gente optou por não fazer. Quando você vai registrar o seu carro, quando você compra o seu carro, você obrigatoriamente tem que pagar um seguro que chama Green Slip. Se você não pagar esse seguro, o seu carro não está autorizado a andar nas ruas, né? E o que acontece aqui que eu acho o máximo? A polícia, ela faz o scan da sua placa, ou seja, eles não precisam te parar para olhar a documentação do seu carro, ver se está tudo certo ou não. Eles, geralmente aqui, eles só param para fazer o bafômetro. Aí eles te pedem alguma documentação, ou se não é só o bafômetro mesmo. Mas eles já escaneiam a sua placa para ver se você está tudo correto com o seu carro. Então, automaticamente, você tem que fazer esse Green Slip. Se você não fizer, você está fora da lei e você pode ser multado pela polícia. Esse Green Slip, ele cobre qualquer acidente que você seja o culpado, mas que você feriu outra pessoa. Então, você feriu um motociclista, você feriu um pedestre, você bateu em outro carro e a pessoa do outro carro se feriu também. Em caso de morte ou em caso só de ferimentos graves ou de ferimentos leves, esse seguro te dá cobertura. Então você não precisa se preocupar quanto a isso. Então você fica um pouco mais tranquilo, porque você sabe que se acontecer alguma coisa com outra pessoa e você for o culpado, você tem a cobertura desse Green Slip. Esse é um seguro obrigatório. Todo mundo que tem carro aqui tem que ter. E aí entra os dois outros seguros. Na verdade, a gente tem 3 tipos de seguros aqui. O primeiro, que é o que cobre total, que chama Comprehensive. Nele, você vai ter a sua cobertura e a da pessoa afetada. Então, assim, você bateu o carro, a culpa é sua, vão cobrir o seu carro e o da pessoa. Você bateu o carro, mas a outra pessoa é culpada, você também tem essa cobertura.
Se alguém roubou o seu carro, você tem a cobertura. Se alguém danificou o seu carro por má fé, você também tem a cobertura. Ou seja, e se acontecer também, gente, a questão de pegar fogo, essas coisas também tem a cobertura nesse Comprehensive, tá? Esse é o seguro maior que tem aqui na Austrália. O intermediário é o third party, que ele cobre somente o outro carro. Então, nesse caso, se eu tivesse esse third party, eu não teria que ter pago o conserto do carro da pessoa que eu bati. Eu estava errada, então esse seguro ele cobriria o conserto do carro que eu bati. Só que ele não paga o seu, então o conserto do seu carro é por você. Só que nesse caso eu não tenho, eu tive que pagar aí uma batelada de quase $2.000. E o grande problema aqui da Austrália, que eu vou falar pra vocês, é que aqui nada se parcela. Então a gente teve que pagar de uma vez. Por isso é tão importante você ter uma reserva aqui, infelizmente, porque coisas assim podem acontecer, principalmente se você anda de carro, você tem que fazer o pagamento, não tem jeito. Se você pagar um adicional nesse third party, você entra no terceiro tipo de seguro, que ele vai cobrir fogo, caso o seu carro pegue fogo, ou roubo. Mas aí você paga um adicional nesse third party. Você consegue fazer esses seguros através do site. É só você jogar no Google Insurance Car, ele vai aparecer vários sites no qual você pode até ver qual fica mais barato. Você vai colocar ali sua placa, às vezes o seu radio, que é o documento de que seu carro já está habilitado para rodar na rua. Ele vai fazer algumas perguntas a respeito do seu carro. Ele pergunta se algumas peças foram trocadas, se as peças são originais, se não são. E são coisas que, se você compra um carro que já foi de outras pessoas, você não sabe, né? Você obviamente não tem aí como saber se as peças são originais ou não. Então fica difícil também, você fica com medo de fazer um seguro no qual você não tem a informação, né? Se a informação é verdadeira ou não é. E pode ser que isso dê algum problema lá na frente, mas acredito que para carros novos, no qual você já tem essa informação, vale muito a pena ter. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Vale a pena ter carro na Austrália e eu vou dizer por quê. É óbvio que é um gasto a mais, mas o transporte aqui da Austrália, ele é caro. Então assim, e eu vou falar a respeito do transporte de ônibus e metrô num outro vídeo que eu vou fazer, mas você facilita a sua vida de carro. Aqui ter um carro é um luxo, porque realmente você não precisa. Qualquer lugar que você pense em ir aqui de Sydney, você consegue ir de ônibus e metrô. Pode ser um lugar mais longe, 2 horas daqui você vai conseguir chegar de ônibus e metrô. Aqui realmente o transporte ele funciona. O carro ele acaba te facilitando em relação ao tempo. Então assim, o que você demoraria de ônibus 40 minutos, você demora 10. Então essa é a diferença grande de você ter um carro, e também na questão de quando chove, quando tá muito vento, quando tá muito frio. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários e eu vou tentar ajudar vocês aí da maneira que eu puder, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima!